Olá, seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, criador deste canal. Neste vídeo, eu tenho a satisfação e o privilégio de anunciar a participação do professor João Palermo Neto. O professor João Palermo, ele é pesquisador da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Ele é membro do Joint Expert Committee on Food Additives, o JECFA, que é um órgão que assessora o Códex Alimentários e é assessor também da OMS. Professor Palermo, seja muito bem-vindo a este canal. Muito obrigado pela sua disposição em conversar conosco. Eu gostaria de propor que você inicialmente nos explicasse qual é a missão do JECFA. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer é todo meu de atender o seu convite. Fico muito feliz de poder conversar um pouquinho sobre essa questão, que é a questão de qualidade de alimentos e resíduos de medicamentos veterinários, em especial. O JECFA é um dos comitês do Códex Alimentários. Códex Alimentários vem do latim Código de Alimentos. É um organismo internacional que tem representantes do mundo inteiro que são associados ou filiados, são os diferentes países, organizações internacionais, e que se debruça sobre todos os quesitos que são necessários em relação à qualidade dos alimentos, de origem animal, de origem vegetal. Em especial, quando nós falamos de resíduos de produtos ou medicamentos veterinários, o Códex Alimentários ele se associa ou ele recorre ao auxílio de 3 organismos que ele tem, mais especificamente. O JECFA, que analisa resíduos de medicamentos veterinários, que analisa as moléculas de produtos que são usados como medicamentos veterinários em animais de produção. Ele tem o JMPR, que analisa, faz o mesmo tipo de análise, porém para praguicidas, que são usados em agricultura e também aqueles que sejam usados em pecuária, se bem que os que são usados em pecuária são também medicamentos veterinários e acabam sendo analisados pelo JECFA. E ele tem mais um outro comitê importante, entre outros vários que tem, mas ligado à qualidade de alimentos, que é aquele que cuida especificamente de contaminantes de alimentação, né? Aí já não é mais resíduo de medicamento, mas eventuais contaminantes que podem ser encontrados em alimentos. Então, estes comitês são formados por pesquisadores de diferentes países do mundo, né? E esses pesquisadores, uma vez convidados, eles colocam os seus currículos, né, à disposição ou da FAO ou da Organização Mundial de Saúde, ou das duas, e na medida em que os temas se aproximam da área de pesquisa do professor, eles são convocados a participar, então, ou de uma reunião do JECFA, ou de uma reunião do JMPR, ou do Comitê de Contaminantes em Alimentos, né? Então, são comitês assessores desse órgão grande chamado Código de Alimentos, que é responsável pela qualidade dos alimentos, pela manutenção da qualidade dos alimentos e por todas as questões de legislação relacionada internacionalmente, né, com qualidade de alimentos. Ele assessora o Códex, não só os diferentes países, mas ele assessora também a Organização Internacional do Comércio. Quando há litígio
entre países que importam e que exportam produtos de origem animal, no que diz respeito a limites de resíduos de medicamentos veterinários ou de praguicidas, a Organização Mundial do Comércio, né, ela recorre aos conhecimentos do Códex Alimentários para tomar as suas decisões científicas a respeito dessa questão. Professor, por favor, você poderia sumarizar o protocolo, ou os protocolos que norteiam os estudos que culminam com a aprovação dos medicamentos veterinários e ou aditivos alimentares? Olha, nós temos que entender, nesse momento, e separar dois fatos que são importantes. A molécula em si, que faz parte de um medicamento veterinário. Né? Um medicamento veterinário é uma composição, ele tem um ou mais princípios ativos, né? Associados a adjuvantes, veículos. Então, isto é um medicamento veterinário. O medicamento veterinário, então, ele tem um princípio ativo ou mais de um princípio ativo. Por exemplo, enrofloxacina é um princípio ativo. Por exemplo, sulfa com trimetropina, são dois princípios. Então, um medicamento ele pode ser composto de um ou mais ativos. O registro dos medicamentos veterinários é feito no Brasil pelo Ministério da Agricultura. Para registrar os medicamentos veterinários, o Ministério da Agricultura exige algumas condições básicas para que ele analise um dossiê e possa liberar. Ele pede provas de que o medicamento veterinário é eficaz na espécie para a qual ele está sendo recomendado. Então, por exemplo, ficando no exemplo que eu dei, se é enrofloxacina em aves, aqui tem um experimento mostrando que a enrofloxacina, naquela dose proposta pelo medicamento, naquela frequência de administração, é ativo contra esta ou aquela bactéria, e o Ministério, então, vai analisar se a eficácia, se o estudo está bem feito e se o produto é eficaz, é um dos quesitos necessários para aprovação. O segundo quesito diz respeito à ausência de toxicidade do medicamento para a espécie-alvo para o qual ele está sendo indicado. Então, por exemplo, se é um medicamento que tem enrofloxacina como ativo, está sendo indicado para aves, tem que mostrar para o Ministério não apenas que ele é eficaz, mas que também ele não é tóxico para aquelas aves para os quais ele está sendo indicado. Isso vale não só para animais de produção, mas para todos os animais. E quando nós falamos de pets, então a situação é mais complicada, porque envolve machos, fêmeas, filhotes, cães idosos. Tudo isso tem que se mostrar que o produto é eficaz e não é tóxico. Quando se trata de um medicamento veterinário para animais de produção, aves, bovinos, suínos, né, peixes, então você tem mais um quesito importante. Você tem que calcular o chamado período de retirada, ou período de carência, que é quanto tempo depois de retirar o medicamento, depois que você usou o medicamento, você pode consumir o leite, ou consumir os ovos, ou abater os animais para consumo da carne, do fígado, dos rins e de outros tecidos dos animais tratados. O MAPA analisa o medicamento e pede o estudo do período de carência. Agora, para você fazer o período de carência, você tem que ter fatores de referência toxicológica para o ativo que ele contempla na formulação.
por exemplo, se o medicamento tem enrofloxacina, para fazer o período de carência, você vai ter que buscar, então, no Códex Alimentários, no GEGFA ou na União Europeia, que são as duas principais fontes de referência, qual é o LMR, o limite máximo de resíduo, né? Esse limite máximo de resíduo, que é calculado pelo GEGFA e aprovado pelo Códex depois, é que baliza o cálculo do período de carência. Porque se o período de carência, por exemplo, é de 4 dias, significa que 4 dias depois da interrupção do medicamento, a quantidade de resíduo presente no leite ou nos tecidos, carne, por exemplo, ela está abaixo do limite máximo de resíduo que foi estabelecido pelo Códex para o ativo que está presente no medicamento. Então, são coisas diferentes. O mapa analisa o medicamento. Mas para você ter um período de carência do medicamento, você precisa calcular esse período de carência em função do ativo que ele contempla. Se é enrofloxacina, o LMR de enrofloxacina. Se é sulfa e trimetropina, você vai encontrar lá os LMRs, que são limites máximos de resíduos, da sulfa, da trimetropina e assim por diante, né? Então, o Códex estuda a molécula. É claro que ela vai dentro de um medicamento, mas ele fixa o limite máximo de resíduo para a molécula. E, tomando por base esse limite, a indústria farmacêutica calcula o período de carência do medicamento que contempla esse ativo na sua formulação. Então, é assim que funciona. É um processo caro e é um processo demorado só para suprir as necessidades solicitadas pelo MAPA. Só para complementar, quem estabelece, na verdade, no Brasil, o limite máximo de resíduos de ativos de uso veterinário é a Anvisa. Então, a Anvisa estabelece os LMRs embasada em documentos do Códex Alimentários ou em documentos da União Europeia, ou quando ela não encontra desses dois, às vezes ela vai no Food and Drug Administration dos Estados Unidos, ou ela busca até às vezes no Japão, em alguns locais onde ela tem parâmetros de referência. A Anvisa estabelece os LMRs que são usados depois pela indústria para calcular o período de carência do pacote que será encaminhado ao MAPA para aprovar a liberação do medicamento. Então, é assim que funciona. Claríssimo, professor. Será que foi muito confuso? Não, foi absolutamente claro. Por um período circulou aí nas mídias sociais, eu me lembro de ter recebido pelo WhatsApp um vídeo que estaria representando uma linha de abate de aves. E nesse vídeo havia um operador que estaria supostamente, né, anunciado pelo vídeo, injetando uma dose de hormônio nas aves imediatamente antes do abate. Professor Palermo, aplica-se hormônio em aves? Não, de forma alguma. Não há. Na verdade, o primeiro ponto importante é que aqui no Brasil, os hormônios anabolizantes estão proibidos desde o governo do presidente Collor de Mello, né? Então, são proibidos. Em segundo lugar, não existe produto farmacêutico, não existe medicamento veterinário que contenha um hormônio para uso em aves. Porque o hormônio demora um certo tempo para fazer o efeito. E mesmo que ele fosse usado em aves, a ave hoje é abatida com 40 e poucos dias, né?
Então, ele não teria tempo de produzir o seu efeito. E mais, os hormônios são implantados, pelo menos nos países em que são usados em bovinos. Estados Unidos usa, Austrália usa, tem vários países que não têm os hormônios proibidos, né? Eles são implantados ou injetados. Agora, você imagina um plantel com 50 mil aves, você tendo que implantar 50 mil aves com hormônio ou injetar 50 mil aves. Não só não existe o produto, como é absolutamente inviável. Isso é mentira. Nessa questão de qualidade dos alimentos, tem muita fake news, muita mentira circulando, né? As pessoas, elas têm, de fato, muito medo daquilo que elas não enxergam, né? Está aí o coronavírus agora assustando todo mundo, né? E nós temos todo o direito de ficar assustado, né? Mas as pessoas também se assustam, acham que pode estar ingerindo um alimento que tem um resíduo de hormônio, que tem um resíduo de medicamento. Isso é impossível, porque tanto a Anvisa como o MAPA controlam a qualidade dos alimentos, a Anvisa nos pontos de distribuição e o MAPA nos frigoríficos de abate, para verificar a adequação com o limite máximo de resíduo estabelecido pelo Códex Alimentares, estabelecido no Brasil pela Anvisa. Se esse tecido, essa carne, esse leite tem uma quantidade residual acima, não só o proprietário é multado, como o produto é recolhido e não é destinado ao consumo humano, né? Ele é incinerado depois, né? Não serve nem para fazer qualquer outro tipo de insumo, porque você passaria o resíduo, eventualmente, para uma outra espécie animal, né? Então, é muita fake news, é muita preocupação, né? A gente tem sempre que insistir que a carne brasileira, que o agronegócio brasileiro ligado aos produtos de origem animal é de altíssimo nível, né? Nós temos uma tecnologia muito bem desenvolvida. E um criador hoje, um produtor rural, ele não vai colocar em risco o seu nome, a sua marca, né? Usando medicamento de forma indevida. Claro que sempre tem, nós podemos até conversar. Da mesma forma que tem calça jeans pirata, que tem bolsas Vuitton pirata, você encontra medicamentos veterinários piratas, até mesmo na internet. Mas é uma questão de polícia, né? Quer dizer, a gente imagina que um produtor que tem 50 mil aves, 60 mil aves, não vá correr o risco de usar um medicamento fora do período de carência, sem os cuidados necessários, né? Porque se ele usar e isso for detectado, ele não vai conseguir exportar o seu produto, nem vender o seu produto. E a gente sabe que é o agronegócio, no momento, que sustenta a balança comercial brasileira, né? Então, se lá fora o nosso produto é tido como de excelente qualidade, eu me espanto muito que aqui dentro muitas pessoas veem nas internets, nos Facebooks, nos WhatsApps, comentando sobre ou dizendo que os alimentos não têm qualidade, né? No mínimo, é uma imprudência, né? Isso é fake news, tem uma legislação sendo estudada, é possível que isso venha a ser, mais adiante, punido, né? Como mentira, como calúnia, difamação. Muito claro, professor. Eu renovo os meus agradecimentos pela sua brilhante participação, sua excelente aula aqui. Agradeço a você que acompanha esse canal e até o próximo vídeo no Alimentos na Mira.